Boa noite, meus amigos aqui do Instagram, governantes aí das suas empresas, como que vocês estão? Gente, o tema de hoje é um pouco tenso aí, falando de falência de empresa, mas é muito importante, porque trazendo esse tema, não somente falarei da questão da falência em si, mas também como falarei de finanças. Então, fica até o final que vai ser uma live tremenda. Compartilharei aqui muitas informações. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Ailton, beijinho para você, querido. Seja muito bem-vindo. Acompanha aí que hoje eu vou falar de finanças, tá? Vai ser uma live assim tremenda, tá? Não somente trazendo o assunto de falência, mas falando de finanças, né? O que causa, né? Para você que de repente tá com a sua empresa de uma forma equilibrada, para que você não venha a cometer esses erros. Boa noite, querido. Para que você não venha a cometer esses erros, né? Então é super importante a gente falar sobre isso. É um tema que eu nunca trouxe na live, porque, como eu falei, é um tema pesado da gente falar, mas que é extremamente necessário. Primeira coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tatiane Lavelli, eu sou empreendedora e também ajudo outros empreendedores a faturar 33% ou mais no seu empreendimento, tá? Esse é o meu trabalho aí com os meus mentorados, ok? Para quem tá entrando, Michele Anselmo, muito bem-vinda também. Hoje o assunto é de falência. Lembrando que eu vou trazer também, Felisberto, seja muito bem-vindo, falando referente a finanças, tá bom? Então vamos em frente, porque o conteúdo hoje é tremendo. Fique até o final, tá bom? Fique até o final. Pessoal, um dos maiores receios de um empreendedor é ter que falir. Por isso, se você está pensando em minha empresa vai falir, o que fazer? Você chegou aqui no lugar, na live certa, porque hoje eu vou falar sobre isso. A gente vai destrinchar, eu vou trazer um monte de exemplos aqui para vocês, na prática, tá? Bom, é sim possível salvar a sua empresa com dívidas. Para isso é preciso disciplina, foco total, certo? Por isso, se você está desanimado, pode afastar esse humor para bem longe de você. Já começa por aí, tá? É preciso energia para executar o que eu vou apresentar para você nessa live, nesse dia de hoje, tá bom? Então, a primeira coisa aqui a primeira grande virada de chave para você que está assistindo. Isso aqui é física quântica, tá? Tudo o que você teme, tudo o que você pensa de ruim, você está atraindo mais e mais para você. Tudo que você pensa de ruim, você está simplesmente atraindo. E o que isso quer dizer? Por isso que eu volto a falar que a parte emocional, né, o comportamental é tão importante de ser trabalhado no empreendedor. Porque se você passa por uma dificuldade, mas se você está com o seu emocional equilibrado, você vai sim conseguir transpor e ter resultado. Agora, se você se abate, se você fica triste, o que eu sei que é o mais comum, não é fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo tava com a empresa aí viva, linda, trabalhando. Não é fácil, mas bote isso na sua cabeça. Nos momentos de dificuldade é quando você pode botar à prova quem você é. Os momentos de dificuldades, eles servem para que a gente possa se superar e nos tornarmos mais fortes. Então, se você está passando por momentos de dificuldade, não reclame. Eu sei que é difícil, mas quanto mais você reclama, meu amigo, minha amiga aqui governante, quanto mais você reclamar, mais você vai atrair mais e mais desse tipo de situação. Tira o foco. Tatiane, como tira o foco? Focando nas coisas que realmente você quer e não no que você não quer. Quando você foca no que você não quer, você está atraindo, seja ela o que for, mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, a primeira coisa, uma grande virada de chave aí falando da questão da falência. Se você ficar pensando que vai falir, isso pode até acontecer não pela situação em si, porque você atraiu. Gente, isso é física quântica e isso é fato.
É verdade. Ok? Então já a primeira grande virada de chave aí. Se você ficar pensando em falência, tira isso da tua cabeça agora. Coloca a sua cabeça naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, que é o não falir a sua empresa, certo? Primeira coisa aqui, vamos falar o que é a falência, né? A falência de uma empresa acontece quando as suas atividades não geram faturamento para pagar as suas dívidas. De forma, as dívidas não param de se acumular e não há como gerar uma receita, uma renda suficiente, né, para cobrir esses custos, e muitas vezes essa dívida que já perdeu o controle, né, o empreendedor ali ele já perdeu o controle das dívidas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para ir à falência legalmente, sua empresa deve entrar com pedido de falência. Entretanto, um credor também pode fazer esse pedido. Pessoal, eu já fiz consultoria em empresa que chegou à beira da falência, tá? Não chegou a falir, mas chegou por um fio ali para não falir. E assim, quando que o fornecedor pede a falência da empresa? Vamos supor que você fica devendo para 5 fornecedores. E aí vai para cartório, né? Porque tudo que fica devendo vai para cartório, certo? Se 2 empresas chegarem, pelo menos na época era assim, tá, gente? Vou passar uma informação que era uma informação que eu tenho, né? Não sei hoje como que tá, mas se 2 empresas que estão com protesto, né, estão com um boleto que você não pagou, né? Você comprou mercadoria e não conseguiu pagar. Se elas entrarem, elas pedirem falência da tua empresa, elas conseguem. Ou o próprio empreendedor pedindo, mas ele tem que apresentar as dívidas, enfim, é uma série de situações. Mas o mais comum é quando a empresa fica devendo para outras empresas, ele vai e a outra empresa, né, ficou devendo, entrou em protesto, pede falência da tua empresa, então eles têm o poder de fechar. Por isso que é tão importante, gente, a gente ter o poder do diálogo também, conversar com as pessoas, saber explicar, saber dialogar, ter um bom relacionamento, porque você só consegue ter moral também se você tem um bom relacionamento, você concorda? Se você não tem um bom relacionamento, eles não querem nem saber. Então, tem que ser político também, quando eu falo político, no sentido de você saber conversar, saber se expressar, saber dialogar, saber chegar e explicar de fato para o seu fornecedor a situação, não somente ficar devendo em si, ok? Então, nesses 2 casos que podem acontecer a falência, tá? Ou o próprio empreendedor pede a falência, ou os fornecedores quando ele não cumpre com as suas obrigações financeiras, né? Ele deixa de pagar alguns boletos que ele ficou devendo, certo? Bom, vamos lá. Com o pedido de falência existem as 2 opções, né? Deixar de operar para vender todos os seus ativos e pagar suas dívidas, tá? Continuar a operar em caráter diferenciado com uma tentativa de sobrevivência, que é o que a maioria das empresas fazem, né? A empresa tem 180 dias para recuperar nesse modelo. Então vamos lá. Então aqui, se a empresa ficou devendo para os fornecedores, quando entra em falência, o próprio sistema, eles fazem uma arrecadação dos ativos, né? O que são os ativos? Tudo aquilo que compõe a empresa. Por exemplo, uma empilhadeira, computador, enfim, tudo aquilo que compõe o estoque, o próprio estoque dessa empresa, tudo isso é considerado ativo, tá? São os ativos. Então, quando a empresa entrar em falência, eles repartem todos esses bens para quem essa empresa ficou devendo. Até aqui tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Se tiver alguma pergunta para fazer, se quiser conversar comigo, fica à disposição, tá bom? Vamos lá. A seguir, né, eu separei aqui 8 dicas que respondem à pergunta: minha empresa vai falir? O que fazer neste momento? Então vamos lá, prontos aí? Arregaçar a manga e vamos em frente? Vamos nessa. Bom, antes de começarmos, é importante que você saiba que salvar a sua empresa da falência vai sim demorar algum período, vai demorar talvez alguns meses, né?
Não é um processo simples e muito menos rápido, mas é possível, ok? Bom, primeira coisa aqui, ó. Organize-se financeiramente. Pessoal, isso aqui é um dos grandes gargalos da empresa, é a parte financeira. E é um dos grandes motivos pelos quais uma empresa pode vir a falir. Tá? Por quê? O empreendedor, ele não conhece de números, ele acha chato, ele não gosta, ele não faz o controle de forma correta, tá? Então, esse é o principal ponto que uma empresa pode vir a falir. Por quê? Se de repente você percebe que a coisa está saindo de controle, só que para você perceber, meu amigo empreendedor, você precisa conhecer os números, entender e estar acompanhando, né? Porque tem empreendedor que delarga na mão do funcionário e nem olha, né? Deixa lá na mão do funcionário e às vezes o funcionário não é tão qualificado para fazer aquele acompanhamento financeiro na íntegra e aí a coisa descamba e quando o empreendedor se toma conta, a coisa financeira já descambou assim de uma forma absurda. Então, senhor empreendedor, se você não gosta de financeira, comece a falar, eu amo finanças, eu amo finanças, eu amo finanças. Começa a falar, dê o comando para você. Porque a primeira coisa tem que ter amizade com o seu financeiro, você tem que ter amizade com o seu caixa, você tem que entender, você tem que entender de números. Tem que ser perito? Não, Tatiane, não precisa ser perito. Você precisa saber, entender e analisar pelo menos o básico para que não chegue nesse ponto, ok? Tá bom? Para quem chegou aí, Mário, bem-vindo, meu amigo. Tô falando aqui de falência, tá? Mas fica até o final porque eu vou trazer um tema voltado muito para a parte financeira hoje, tá bom? É um tema meio tenso, gente, mas é extremamente importante. Até para quem tá bem com a empresa, conseguir ter uma visão do que não fazer para conseguir manter a empresa saudável, ok? Tá bom, gente? Muito importante hoje o tema de hoje. Bom, a organização financeira é imprescindível no dia a dia, né, das empresas. E o momento de crise, ela ainda é mais fundamental. Porque é a partir da análise geral do capital que entra e sai da empresa que podemos entender onde você está perdendo o dinheiro. Volto a falar o que eu falei agora há pouco, né? Acabei de falar isso, que quando o empreendedor ele não tem o controle financeiro da sua empresa, é aí que a coisa vai acontecendo, é como se fosse eu costumo imaginar assim, é uma sangria. Vai acontecendo aos pouquinhos, o empreendedor não está percebendo, ele não está vendo, e aí quando ele vê a coisa já descambou. Gente, eu já vi, tá, em casos de consultoria, o empreendedor, ele se pega somente... Boa noite! O empreendedor, ele se apega somente ao faturamento e ele se engana de uma tal maneira que ele olha para aquele faturamento e ele acha que ele é o todo-poderoso, tá? Gente, eu já peguei caso assim, de fazer consultoria. A empresa faturando 1.200.000 e o dono achando que estava arrebentando a boca do balão. Quando eu sentei para fazer as contas, me desculpa, essa empresa ficava todos os meses 200.000 no negativo. O que estava acontecendo com essa empresa? Ela estava morrendo dia após dia. Gente, 200.000 no negativo. E o empreendedor todo orgulhoso, achando que estava arrebentando a boca do balão, faturando 1.200.000. Gente, eu vou falar para vocês. Tem um ditado que fala até que faturamento é vaidade. E é vaidade. Faturamento é vaidade. Você tem que ver, ó, lucro. E lucro você só consegue visualizar se você tem pleno controle. Volto a falar, não precisa ser um perito financeiro, mas você precisa entender. E se você não sabe, Tatiana, não tenho a mínima noção de controlar meu financeiro, gente, tem tanta consultoria aí que você pode contratar. Ah, mas minha empresa está numa situação difícil, não tenho dinheiro. Gente, é o preço que se paga, tá? Você faz uma consultoria financeira que o cara vai fazer uma análise todinha da sua empresa e vai te ajudar. Esses dias mesmo eu recebi uma consultoria, né? E eu achei assim fantástica, gente, fantástica. Por quê?
eu consegui ver a lucratividade, né? Você vê, por isso que eu falo, não interessa o grau onde a gente está em termos de conhecimento, sempre um passinho além é necessário. Foi até o que eu falei, conversando com a moça que me ajudou, né, que fez a consultoria. Ela falou, nossa, Tati, mas você tem muito conhecimento. Eu falei, sim, mas assim, eu quero ouvir. Por quê? Porque eu não sou perita financeira. Eu sou perita na prática. Eu tenho controle financeiro, sim. Mas ela é especialista. Então eu não posso ser arrogante, prepotente, como muitos, infelizmente, são. E só tem a perder, gente, só tem a perder. Ah, eu não preciso disso. Eu já vi empresário, não preciso disso. Uma arrogância, gente, precisa sim. Precisa, não interessa que grau que você tá. Precisa. É sempre bom você ouvir alguém falando. Quando ela fez a análise, eu não lembrava lá como fazia uma conta de lucratividade. E eu achei sensacional. Eu falei, eu já tinha visto. Mas a coisa é assim, às vezes você tem que ver uma, duas vezes, aí que depois cai a ficha, né? Na hora da consultoria, eu falei, cara, que bacana, eu não lembrava mais dessa parte de lucratividade. E ela até falou, meu, tá saudável. Eu falei, show de bola, então eu tô controlando direitinho aqui, tá? Tá perfeito. Tá dentro da média de uma empresa saudável, tá? Mas para isso você tem que saber ler números, tem que ver, controlar, né? De uma forma básica e falando bem basicão, o quanto que tá faturando e o quanto que tá saindo. Só que daí tem empreendedor que não sabe o quanto que ele gasta, e aí é um grande problema, né? Por exemplo, um artesão, né, que vai uma série de coisinhas ali, série de componentes para fazer o seu produto. Você tem que ter uma base. Pelo menos o primeiro que você vai fazer, você tem que ter uma base de quanto que você gasta. Você não pode sair fazendo e aí o preço, como que você vai passar se você não sabe quanto que você gastou? Entende? Tem que ter essa base, tá? Dá trabalho? Dá trabalho. Tudo que é bem feito dá trabalho. Agora, coisa que é mal feita também dá trabalho. Por que que dá trabalho? Porque se você não faz isso aqui, eu volto a falar, de qualquer forma você paga um preço. Pro lado bom, pro lado ruim. Pro lado bom, pro lado ruim. Aí, senhor governante, empreendedor, você que escolhe que lado que você quer pagar o preço. Você quer pagar o preço da negligência, de não querer ter trabalho, de cuidar dos números, você vai pagar o preço, é decisão tua. Agora, você quer pagar o preço de fazer a coisa certa, dá trabalho também, Porém, gente, é o caminho mais acertado. Eu recomendo que você faça o controle, tá? Para que você não perca o controle aí da sua finança. Ok? Até aqui, beleza, gente? Principalmente no momento de crise, né? Você tem que controlar assim minuciosamente tudo. Então vamos lá. E ver, né, principalmente onde você está perdendo dinheiro. A organização financeira, financeiramente, seu negócio busca entender onde está o vazamento do capital. Entre as principais razões para perder dinheiro, aqui estão. Tcharam! Se você está com a sua empresa boa, você está assistindo essa live aqui só para entender um pouco mais, você está no lugar certo também. Se você quer saber da parte de finanças, vamos falar um pouco aqui, tá bom? É agora. Fluxo de caixa descontrolado, que é o que eu estava falando agora há pouco. Entrada e saída. Entrada e saída. Gente, você tem que ter o controle. Isso aqui é até para o nosso controle financeiro. Até para o nosso controle financeiro. Você não pode falar assim, Tatiane, mas né... Poxa, eu faturo, eu tenho um Prolabore aqui de, sei lá, X, mas eu gasto 2X. Tá errado, tá errado. Se você ganha um X, você tem que gastar menos de um X. Se você ganha 2X, gente, aprenda a viver sempre com um pouco a menos do padrão que você tem, se você quiser ser uma pessoa equilibrada financeiramente. Tatiana, mas eu não sei guardar dinheiro. Tem que aprender. Tem que desenvolver, é começar a praticar. Agora, se você não startar, não começar a praticar nunca, aí não tem como você aprender. Como que você vai aprender uma coisa que você não está fazendo? É possível, mas você tem que começar a dar os primeiros passos. Volto a falar, você quer pagar o preço do quê? Da negligência ou você quer pagar o preço do controle? O controle, o bem feito, dá trabalho, faz parte, mas é o mais acertado, ok? Então, quando o caixa está descontrolado, o fluxo de caixa, a saída está maior do que a entrada. Aí dá ruim no caixa, tá? Má negociação com fornecedores, prazo de pagamento com fornecedor e clientes.
Então vamos lá, você dá um prazo maior para o seu cliente do que você tem do seu fornecedor. Nunca faça isso. Sempre negocie com o seu fornecedor, tá? Busque o máximo que você pode fazer com ele, para que você tenha, para que você ganhe tempo e tenha um fluxo de caixa ali maior, inicialmente, para você conseguir se equilibrar, tá? Negocie com o seu fornecedor. Dívidas com banco, gente, dívidas com banco, meu amigo, minha amiga, eu vou falar uma coisa pra vocês, Nada contra, quem sabe até as instituições não debaixam aqui na minha live, ficar todo mundo ligado aí, porque o que eu vou falar é real, tem que saber fazer conta. Logo no comecinho do meu empreendimento, gente, eu fui no banco e eu fui perguntar quanto que era um capital de giro pra minha empresa. Gente, o capital de giro era 30 mil, não dava nada. Pro meu negócio, 30 mil não gira em nada, tá? Aí, o gerente falou assim, você vai devolver tantas parcelas de 1.000 e poucos reais. Aí eu peguei, na hora já fiz as contas. Não, mas peraí, tá dando aqui 90 e poucos mil, tá, tem uma coisa errada. Aí ele falou, não, tá certo. Tava certo, gente. De 30 mil, eu devolveria 90 mil. Aí sabe o que eu fiz? Senhor gerente, muito obrigada, foi um prazer, lindo, maravilhoso o seu capital de giro, mas pode ficar pra você, não quero não. E aí o que eu fiz no começo, gente, do meu empreendimento? Eu ia vendendo almoço pra comprar janta. Tristeza, viu? Começo de empreendimento é complicado. Você vende almoço para comprar janta, mas fui segurando assim, com muito controle financeiro, gente. Absurdo, absurdo. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Um controle financeiro absurdo. E eu consegui levar e consegui fazer até o período em que o empreendimento começou a gerar lucro. Gente, mas é uma fase dolorosa, viu? É uma fase dolorosa essa fase inicial. Eu falei, não, eu vou me virar aqui. Eu pago o almoço para comprar janta, mas eu não vou pegar dinheiro do banco, não. Então, gente, primeira coisa, agora se você que está assistindo a live, você já tem uma dívida com o banco, gente, negocie essa dívida o mais rápido possível e se livre dela. Dá um jeito, se livre. Porque olha só, as pessoas às vezes não fazem conta, gente, elas não fazem. E aí elas não têm esse tipo de divisão, né? Às vezes, beleza, tantas parcelas de 1.000 e não faz a conta, às vezes é comum. E aí o que tá acontecendo? Olha o que ela tá pagando 3 vezes mais. 3 vezes mais, gente. 3 vezes mais no valor que ela pegou ali. Quer dizer, só se ela pegar aqueles 30 mil, quando que vale a pena? Se você vai pegar aqueles 30 mil e com aqueles 30 mil você vai fazer 150 mil, que eu acho meio difícil, né? Tem que fazer a mais do que você vai devolver. Entende? Quando você pode pegar dinheiro do banco? Fica claro? Quando que você pode pegar? Quando você vai fazer aquilo quadriplicar. Agora, se você vai pegar para consumir na empresa e você não vai fazer isso virar dinheiro, meu amigo, pelo amor de Deus, vai lá no banco amanhã e negocie isso aí. Tenta fazer qualquer coisa, inclusive tirar os juros, tá? Tirar os juros. Teve uma empresa que eu fiz uma consultoria, gente. Gente, vocês não acreditam. Só de juros, a empresa pegou, quer ver? Deixa eu ver se eu lembro direitinho. Eu acho que foi 500 mil. 500 mil. E todos os meses, você sabe quanto que a empresa pagava só de juros? Não estava pagando, não estava devolvendo, estava só pagando os juros. Gente, era 100 mil reais. Todos os meses. E o empreendedor que não tinha acesso a finanças, aí que nem eu falei no começo da live, né? O empreendedor às vezes delarga, né? Porque isso aqui não é delegar, é delargar, literalmente, e não olhar, né? Ele delargou na mão de uma pessoa. E aí, quando eu fiz a consultoria, que eu falei, olha o que tá matando sua empresa aqui, você tá pagando 100 mil. Aí, quando o empreendedor abriu os olhos e foi atrás do banco para ver sobre essa dívida, sabe o que o banco falou para eles, gente? Mas você nunca reclamou, sempre pagou direitinho.
A gente não sabe que você está em dívida, que você está em dificuldade. Acredite, gente, o banco falou isso para ele. Foi a resposta que ele teve. E ele não estava nem pagando a dívida, ele estava só pagando os juros. Olha que absurdo. Por que é importante o empreendedor estar com 10 olhos assim no seu financeiro? Por conta disso, gente. Vacilou, o cachimbo cai, gente. É complicado. Ok? Fica aí esses cases, né? Não, que nem eu falei hoje, a live é um pouco tensa, mas é extremamente importante a gente parar, ouvir, refletir sobre isso, tá bom? Outra coisa aqui, ó, má precificação. Você precisa, primeira coisa, saber, faz uma pesquisa de mercado, não vai colocando o preço também da sua cabeça, né? Tem muita gente que, o preço é esse, vou pôr. Não, verifica o mercado. Ver o mercado, porque na verdade, quando a gente fala de precificação, o mercado muitas vezes dita as regras de precificação. Ele que fala, né, o quanto que aquele produto está valendo, a não ser que você tenha um produto muito top, diferente dos demais, que não tem um concorrente, que você é perito naquilo, aí você coloca o seu preço, que é o que vale, né? Mas, de um modo geral, os produtos eles têm preço, sim, eles têm a precificação e é o mercado que dita. Só que assim, tem que saber fazer a precificação, gente. Tem que saber fazer. Gente, eu já participei de treinamento uma vez que tinha um empreendedor que não sabia nem o quanto estava pagando de taxa de cartão. Os clientes pagavam no cartão e ele não sabia a taxa. Olha que absurdo. Você tem que incluir isso aí no seu custo. Você está pagando, o cliente está pagando, está comendo uma taxa, não é barato, não é barato. Você tem que colocar isso no seu custo. Entende a importância de você estar de olho na parte financeira? Outra coisa aqui, gente, importante, tá? Reveja o seu Prolabore. Gente, eu já peguei caso. Para quem não sabe aqui, não sei se todos são empreendedores, mas para quem não sabe, Prolabore é o salário do empreendedor. Tão famoso, né? Salário do empreendedor é o Prolabore. Gente, eu já peguei caso do empreendedor, ele tá gastando um valor absurdo de Prolabore. Só que ele não sabia. Como assim não sabia? Ele tinha lá 3 ou 4 cartões de crédito e aí ele só ia passando os cartões de crédito, só. Aí quando acabava o crédito num, metia o outro lá. Acabou nesse, metia o outro cartão de crédito. E aí quando eu fiz a consultoria, que eu peguei os números, que eu mostrei o quanto que esse empreendedor estava gastando, ele quase caiu das pernas. Ele falou, não acredito. Eu falei, não acredito, então senta aqui, vou te mostrar. E eu mostrei os números para ele. E ele simplesmente ficou chocado. Por quê? Qual que é o grande erro aí nessa situação? Esse empreendedor, ele misturava o Prolabore com a conta da empresa. Ele misturava, era tudo junto. E o pior, ele tinha 4 cartões de crédito. Ele tinha 4, não era 1, não era 2, era 4. Eram 4 cartões de crédito. E aí, na cabeça dele era infinito, né? Pô, uma empresa está faturando tanto e a empresa não estava. Todo mês ela ficava no negativo. Só que eu volto a falar, o faturamento é orgulho, né? O lucro sim é real do seu empreendimento. Se você tem uma empresa que você fatura 1.200.000 e você está ficando todo mês 200 mil no negativo, agora você tem uma empresa menorzinha que está faturando lá os seus 80, 100 mil, mas que você olha no caixa, tá sobrando dinheiro, qual que é melhor, gente? Vamos trabalhar de forma inteligente, vamos deixar o ego de lado, né? Porque para mim, o empreendedor que olha o faturamento somente, ele está inflando o ego dele, ele está massageando o ego dele. E isso não vai levar a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente tem que ter humildade. O primeiro passo é a humildade, para aceitar que nós precisamos sim de ajuda. Não estou falando para vocês que eu tive esses dias uma consultoria financeira e foi simplesmente assim, excelente. Inclusive a moça me elogiou, falou, nossa Tati, você tem muito conhecimento. Eu falei, sim, mas você é a perita na parte financeira, eu não. Eu faço aqui meus controles, mas eu não sou perita. Então, para isso, gente, tem que ter uma coisa chamada humildade. Humildade vale para tudo, gente. Principalmente para o mundo dos negócios. Para a gente falar assim, não, eu preciso de outras pessoas. É muito importante, tá? Então,
reveja o seu Prolabore. Eu costumo falar que assim, o empreendedor ele não pode saquear a empresa. Nesse caso, esse empreendedor estava saqueando. Ele não pode chegar lá. Gente, vamos lá, quer ver? Por que aquele senhor que tem um barzinho na esquina, por que ele nunca consegue crescer com o empreendimento dele? Porque ele pega todo o dinheiro e ele gasta, porque ele tem uma necessidade ali financeira. Né? O barzinho é o trabalho dele. Então ele não reinveste. Ele vai pegar todo o dinheiro e ele vai sair gastando, porque ele precisa. Tá? Agora, para você empreendedor, se você quer crescer, você precisa ter um planejamento para que você vá reinvestindo. Por isso que não é fácil, gente, não é fácil. Reinvestindo significa você comprar mais equipamentos, você contratar pessoas, que nem... vai chegar uma hora que você vai estar num grau que você pode contratar alguém, então você vai pagar menos, e o seu tempo você utilizando fazendo outras coisas, de preferência estando na estratégia, viu, meu amigo empreendedor governante aí da sua empresa? Esteja sempre na estratégia, porque enquanto o cara tá lá... gente, é uma coisa assim impressionante, né? Depois que a gente estuda, aí você começa a analisar quem tem sucesso e quem não tem sucesso. E eu comecei a analisar realmente. Tem uma empresa de uma pessoa, um conhecido, né? E ele faz umas massas maravilhosas, inclusive. Só que o que acontece? Enquanto ele tá lá fazendo aquela massa gostosinha, deliciosa, o salão dele, o restaurante dele, o atendimento tá na mão de funcionário, ele não tá vendo. O caixa tá na mão de outro funcionário, ele não tá vendo. Então, olha a importância do empreendedor aprender a delegar também. Ele tem que ir ganhando dinheiro e reinvestindo, colocando pessoas para trabalhar, para que ele possa ir se afogando para realmente fazer o que interessa, que é a parte estratégica do negócio. O empreendedor, ele tem que ser a cúpula, a cabeça do negócio, e não no operacional. É claro que no começo, gente, não há dinheiro para tudo isso, eu entendo, eu sei como que é, mas você tem que ter essa visão, você tem que ter esse planejamento de crescimento. Se você não tiver, não vai, ok? Então, reveja seu Prolabore. Senhor empreendedor, senhor governante da sua empresa, olhe para o Prolabore e pare de retirar aquilo que não é seu. Retire um valor bem menor do que você recebe como lucro na sua empresa, né? Retire um valor bem menor, retire só para o seu sustento ou por um período, ou então até pelo menos quando você conseguir estabilizar o seu empreendimento, né? Tem que ter essa paciência, não tem jeito. Coloque tudo numa planilha que contemple os 3 meses anteriores do negócio. Você tem planilha aí, empreendedor, de controle? Tem que ter DRE, fluxo de caixa. Quem manja aí? DRE, demonstrativo de resultado do exercício, né? Qual que é a diferença aí do DRE e do fluxo de caixa? Vamos ver se eu consigo explicar aqui. Eu sei o que é, mas o duro é explicar, mas vou tentar explicar. DRE é tudo o que aconteceu, é demonstrativo do que aconteceu no mês. Faturamento, o custo da mercadoria, o imposto, e aqui estão os custos, né, custo fixo, enfim. E aí você tira para ver quanto que deu no final, certo? Agora, o fluxo de caixa é outra coisa, é o quanto que entrou e saiu de movimentação naquele mês vigente. Por exemplo, quer ver, ó? Ailton, eu tava falando aqui, tô lascado. O que você tá lascado aí, Ailton? Compartilha aqui comigo, rapaz. Vamos lá, vamos tentar achar uma solução. Que parte que eu falei que você tá falando aí que tá lascado? Compartilha comigo. Vamos tentar ajudar aqui, tá? Então, ó, qual que é a diferença? Você vai falar assim, não é a mesma coisa? Não, inclusive, gente, eu vou falar pra vocês, demorou até eu tive que ver isso não sei quantas vezes, e depois que você aprende, você fala, não acredito que eu tive que ver 1000 vezes isso aqui. Mas no começo eu tive que ver e estudar algumas vezes, eu aprendi isso na faculdade, depois eu fiz um monte de cursos, todos eles falavam do fluxo de caixa e do demonstrativo de resultado, e fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o que girou de dinheiro de entrada e saída. Você vai falar, Tatiana, não é a mesma coisa? Por que não é a mesma coisa? Desculpa, gente. Vamos supor.
vamos supor, tá? Você faturou esse mês 10 mil reais. Você vai pagar 6% lá de imposto, tá? Agora, se no outro mês você fatura 30 mil reais, você vai pagar 6% de imposto, ok? Só que assim, o imposto você sempre paga no mês seguinte, no dia 20. Sempre assim, no mês seguinte, no dia 20. Então, quer dizer, o imposto desse mês que eu tô pagando é o que eu vendi do mês passado. Isso é o fluxo de caixa. De repente, eu comprei, tem alguma coisa em estoque. Eu paguei alguma coisa que ficou em estoque. Então esse produto ele não teve baixa do meu estoque, mas eu tive que pagar ele. Entende? Fluxo de caixa é isso, é tudo que entrou e saiu. E DRE é a demonstração do que aconteceu no mês. É a demonstração do que aconteceu no mês. Faturamento, custo de mercadoria, imposto e os custos. E aí você tira lá embaixo lucro líquido. Isso é o DRE. Fluxo de caixa é o que entrou e saiu. Tá? Acho que eu consegui explicar aqui de forma clara. Eu lembro que na prática, para eu aprender, eu falei, olha, me deu trabalho isso aqui, viu? Mas hoje, graças a Deus, eu tiro de letra que eu controlo. Tô sempre olhando aqui o fluxo de caixa, o DRE da empresa. Bom, aqui ó, descubra quanto você está vendendo e o quanto está lucrando. Elimine produtos e serviços que trazem prejuízo, mesmo que isso signifique não vender mais determinada solução ou item. O que é isso aqui, gente? Pessoal, eu já fiz uma consultoria uma vez, que eu peguei um produto lá, gente, que não sobrava nada. 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 Eu falei, olha, na boa, é melhor não vender. É melhor não vender. Então é isso que tá falando, ó, produtos e serviços que tragam prejuízo. Gente, se dá muito pouco, ainda é uma situação. Agora, se tá dando prejuízo, gente, para tudo, tudo. E, senhor governante, você precisa saber o quanto que é o custo do que você está oferecendo. Quando é serviço é um pouco mais difícil, né? Mas você tem que fazer uma média. Por exemplo, você faz você pega aquele produto e vai contando quantos serviços você prestou com aquele produto. Aí você consegue ter uma ideia do quanto que você gasta. Se não, meu amigo, você tá complicado. Tem que saber o quanto que gasta, tá bom? Então aqui, ó, se dá prejuízo, gente, se você tem vários produtos, vários serviços, fique somente com aquilo que dá lucro, tá? Prejuízo, pelo amor de Deus, já elimina já. Não pense duas vezes e tome a decisão, tá bom? Para todo mundo que entrou aí, todos muito bem-vindos. Carla entrou. Tem mais gente aqui que entrou. Cadê? Bandeira. Tem mais gente que já subiu, tá, gente? Se eu não falar o nome, não fica triste, não. Áurea também. Super beijo. Bom, gente, ó. Priorize o que é indispensável. Gente, hoje a live tá bem... Tem muito conteúdo. Antes de cortar custos, é importante identificar com o que a sua empresa não vive sem. Por exemplo, ela não vive sem energia elétrica, né? Não dá para você cortar energia. Tem que ter. É um mal necessário, é um gasto necessário, não tem jeito. Fornecedores também são indispensáveis para você produzir e vender. Identifique tudo que é prioridade e isso significa coisas sem as quais a empresa não funciona. Esses itens terão prioridade na negociação caso já existam dívidas, tá, gente? As dívidas que não param a empresa vão para o final da fila de pagamento. Você vai pagá-las, mas não neste momento. Então agora priorize aquilo que é mais importante, né? Para que a empresa continue trabalhando. E aquilo que não é importante, gente, ou elimina ou deixa para o final da fila para pagar, tá bom? Cortes despesas, tá? Isso aqui, gente, que eu tô falando de empresa, isso aqui você pode levar para sua vida pessoal também, tá? Corte aquilo que não é necessário. É que nem de repente tem um empreendedor ali que ele já teve uma empresa bombando e aí de repente as coisas saíram, perderam o controle e ele quer continuar tendo o padrão de vida que ele tinha no passado. Gente, pé no chão, pé no chão, pé no chão. Não é pecado a gente querer, mas você viver uma vida que você não tem condição financeira, você está se enganando. Você e prejudicando, principalmente se você tem colaboradores.
você está prejudicando aquelas pessoas que estão à sua volta. É uma coisa que eu falo muito nos treinamentos, né, para os empreendedores. Eu falo, quando você vai tomar uma decisão, meu amigo, você tem que lembrar que tem um monte de salário que está debaixo da tua decisão. Tem um monte de gente que depende. Não é chegar e falar, eu tomei uma decisão, puf, né? Eu já vi empresário fazendo isso. Tomei uma decisão. Aí não mede as consequências, gente. O empresário tem que tem que ser consequente nas ações. E para isso ele tem que pensar um pouquinho antes de tomar uma decisão, tá? Corte de despesas. Você já sabe quais os pontos que mais tiram dinheiro da sua empresa e já sabe o que é indispensável. Com isso fica mais fácil cortar as despesas. Entre os itens que podem ser cortados estão uma parte do seu prolabore, que nem eu falei, diminui um pouco a sua qualidade de vida. E assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, tudo é fase. Não é, eu vou tirar um pouco do meu prolabore, enfim. Se for necessário nesse momento, sim, por que não? Você vai deixar a sua empresa falir porque você não quer deixar de ter o mesmo padrão que você tinha há 5, 10 anos atrás? Não, gente, não, vamos lá, vamos pensar de uma forma equilibrada emocionalmente. Não é verdade? Wanderson, loucas por sapato, acabou de entrar, todos, boa noite. Então, uma das coisas que você pode cortar é uma parte do seu prolabore. Fique com o mínimo até que você consiga resolver as questões da sua empresa, ok? Benefícios de bônus de funcionário. Gente, se for necessário, é melhor você tirar o bônus, né? Desde que isso tenha uma forma legal de você fazer, do que você ter que demitir um funcionário. O que é pior, né? Você ter que demitir ou você cortar um bônus ali, mas continuar mantendo a sua equipe, tá bom? Então pense nesses benefícios também, mas pense de forma legal, tá? Porque não é tudo que você pode chegar e cortar do dia pra noite, não. De repente, outras coisas também que você possa reduzir, alguns planos que você tem para sua empresa, até mesmo internet. Gente, eu já vi empreendedor, agora, pouco antes dessa... Porque agora tem esses telefones fixos, né, que você paga aí 40, 50 reais por mês, que é uma maravilha, né? Controle. No passado, não sei se vocês lembram aí, daqueles telefones que você pagava, os celulares que você pagava 300, 350, 400 reais, principalmente aquelas pessoas que usavam muito, né? Então hoje, graças a Deus, já não existe mais isso, pelo menos que eu saiba não. Mas eu já peguei casos de empreendedor, de dono de empresa, ainda utilizando o plano antigo. E eu chegar e falar, meu amigo, o que você está fazendo com esse celular que você está pagando 350 pau de conta? Pelo amor de Deus, gente. Então, isso aqui, tá vendo? O empreendedor tá tão envolvido ali no dia a dia, com as coisinhas, vamos falar coisinhas, né? Porque muitos empreendedores vivem apagando incêndio. E esses apagar incêndio lasca, porque ele não consegue ter essa visão, esse planejamento estratégico de forma correta, de forma coerente, né? Porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo, ele tá lá envolvido apagando incêndio de tudo quanto é lado, de todo mundo e resolvendo BO. É isso, gente. Aí não consegue visualizar que tá pagando uma conta de celular de 350 numa era que hoje todos os celulares são de 40, 50, 60 reais o plano. Mais caro, deve ser uns 60 reais. Não é verdade? Então, são coisas que você pode sim cortar essas despesas. É importante que você faça uma reunião com seus colaboradores para explicar a situação atual. Sim. E informar que algumas coisas precisarão ser cortadas ou modificadas, né? É claro que você deve seguir a lei para não ter que enfrentar um processo trabalhista, ainda mais nessa altura do campeonato, né, gente? Aí não dá. Explique que os benefícios e bônus serão cortados, mas que em breve, né, com a recuperação da empresa, que você prometa que possa voltar ao normal. Então, gente, nesse momento de dificuldade, eu acho que assim, tá todo mundo no mesmo barco. Se o empreendedor, ele consegue ter esse tipo de relacionamento bacana com o seu funcionário, é claro, precisa manter a transparência. E tá todo mundo junto. Então, nada mais justo do que ele chegar e colocar as cartas na mesa, explicar realmente a situação. Gente, a empresa tá assim, tá assado. Enfim, bater um papo com a equipe e as pessoas vão entender, porque é muito melhor elas, né, de repente deixarem de ter um bônus do que elas perderem o seu emprego propriamente ditos, né? Então aqui, ó, cria um espírito de equipe e motive seus colaboradores. Eles são fundamentais para você sair da lama. Outra coisa que eu vi aqui já, empreendedor querendo cortar
todos os cargos. Tá, você corta todos os cargos, quem vai trabalhar? É a palavra certa aqui, quem vai tirar você da lama, empreendedor? Não dá pra você chegar e sair cortando todos os cargos também, né? Se você não tiver vendedor, se você não tiver, enfim, pessoa pra fazer a nota, os administradores, meu, não dá, né? Não dá. Eu já vi chefe cortando pessoas chaves. Eu já vi. Então, presta atenção também no que você está cortando, né? Não deixe os principais, gente. Se for o caso de uma demissão, infelizmente, chegar num grau que você fala, meu, vou ter que demitir, você tem que pensar de forma fria, senhor empreendedor. Não tem jeito. Você tem que pensar quem são os que sustentam a sua empresa, os que mantêm a sua empresa de pé, para que você possa, se for o caso, ter que demitir, chegar nesse grau terrível de demitir, você possa demitir mais, que lesione menos possível a sua empresa, de uma forma que já está lesionada, né, com a parte financeira. Agora aqui, ó, pessoal, antecipar os recebíveis. Com certeza você tem receitas a receber. Isso aqui, o que é os recebíveis? Recebíveis, antes de mais nada. Recebíveis são aqueles valores que você tem em aberto, né, que os seus clientes vão pagar para você. Isso pode ser através de boleto, através de cartão de crédito que ele pagou, né, são os recebíveis. Analise a necessidade de adiar o recolhimento para ter caixa agora. Adiar o recebimento para ter caixa agora. Você terá que pagar uma taxa e também precisará incluir essa retirada em seu fluxo de caixa, para não contar com esse capital no futuro. Entretanto, em alguns momentos para negociação com o fornecedor, por exemplo, pode ser fundamental recorrer à antecipação de recebíveis. Gente, lá no comecinho, eu vou confessar para vocês, eu peguei um. O que é um? Eu vou contar um case aqui rapidinho para vocês. Eu precisava comprar uma mercadoria, era uma mercadoria cara, eu não tinha dinheiro para comprar. Mas eu tinha uns boletos de uns clientes que já tinham comprado comigo, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou antecipar esse boleto, né? Que são aqui antecipação dos recebíveis. Recebíveis é aquilo que você tem para receber no futuro de vendas que você fez. Porque se eu não tivesse fazendo essa antecipação do boleto, eu não ia ter condição financeira de comprar mercadoria para um outro cliente. E aí vai eu lá, toda inocentinha, né? Aí fui conversar com um banco. E assim, como eu tinha crédito, como não tinha dívida, eles fizeram antecipação. Gente, mas foi um valor que eu acho que eles me cobraram 4, 5 ou 6%. Gente, foi um valor. Eu olhei e falei, tá certo isso aqui? Vocês estão me cobrando tudo isso? E aí, qual foi a informação que eles me passaram? É porque quando tem vários títulos para fazer a antecipação, a taxa é menor. Mas como você está trocando só um, a taxa é essa. Caramba, meu, eu falei, essa não me pega mais. Troquei, porque eu já tinha prometido o produto pro meu cliente, mas eu não tinha dinheiro para comprar aquela mercadoria. Troquei o boleto, fiquei muito pé da vida, confesso para vocês que eu falei, meu, tô pagando 4%. Quer dizer, olha a importância de se fazer conta. Olha a importância de fazer conta. Se você não sabe o quanto que você tem de lucro naquele produto ou serviço que você está fornecendo, como que você vai fazer uma antecipação aqui? E embutir mais uma taxa se você não sabe nem quanto que você está gastando? Entende? Faz sentido aonde que a coisa começa a dar ruim, gente? Dá para entender aonde que a coisa começa a dar ruim? E aí a primeira coisa que a pessoa faz é ir lá no banco tentar trocar. Receber, né? Esses recebíveis. Gente, eu falei, olha, é a última vez, primeira e última vez que eu faço isso. Gente, foi a primeira e última vez. Volto a falar. No comecinho eu trocava o almoço pra janta, sabe? Eu vendi o almoço pra comprar a janta. Mas eu falei, não vou mais fazer esse tipo de coisa. Vou segurar o rojão, mas eu não vou ficar dependendo, porque você começa a fazer, você começa a criar um vício em cima daquela situação e achar que você pode toda hora pegar aquele dinheiro. E não pode, porque se você pegar, você tá trocando 6 por 4, né? Nem por meia dúzia, né? Você tá trocando 6 por 4. Porque olha a situação aqui. Quando que na minha cabeça, assim, de empreendedora seria bom você pegar? Quando você vai fazer um belo de negócio. Você tá pegando, trocando, mas você vai faturar muito mais. Agora, se você não vai faturar, você só tá trocando 6 por meia dúzia, meu, para tudo, né? Vamos combinar, gente, não. Para tudo, gente.
Outro, previsão de fluxo de caixa dos próximos 6 meses. Depois de identificar os principais problemas da empresa, é hora de organizar o futuro para que ele realmente possa existir. É verdade, gente. Faça uma previsão de fluxo de caixa realista para planejar pagamentos e identificar previamente potencial problema de capital de giro. Gente, vocês sabiam que uma das coisas que mais quebra uma empresa é o capital de giro? Gente, eu vou falar pra vocês. É difícil, gente. Olha, não é fácil. No começo, gente, eu vou contar uma coisinha aqui pra vocês, tá? Vocês estão aqui assistindo a live, eu vou contar pra vocês. Eu tinha um valor de capital de giro. O que é o capital de giro? É aquele dinheiro que você tem que ter para poder fazer a movimentação do mês, inclusive com compras de mercadoria, né? No começo, nenhuma empresa faturava para minha empresa. O que é faturar? Nenhuma empresa queria vender no boleto para minha empresa, porque tinha medo de levar golpe. Ah, mas será que, tipo, né, empresa nova, será que a administradora administra bem? Será que essa empresa vai vingar, né? Porque a mortalidade de empresas é altíssima. Então ninguém queria vender para mim no faturado. Eu pagava tudo no à vista. Eu ia comprar mercadoria, eu pagava na vista. Tá? E aí o que aconteceu, gente? O capital de giro, chega uma hora que eu não tinha mais. Pro aluguel do mês seguinte, eu não tinha mais dinheiro. Isso aqui é uma grande cilada. A pessoa pensa em tudo. Ah, vou fazer isso, bonitinho. Vou arrumar isso, Mas ela esquece do capital de giro. Ela tem que ter para segurar um período a sua empresa aberta. E aí é onde o dinheiro vai embora. Porque muitas vezes você segura, inclusive uma das dicas, tá? Tenta reduzir o máximo o custo. Tudo que você puder reduzir. Aluguel, tudo que você puder reduzir. Custo, tudo. Porque o dinheiro vai embora no capital de giro, tá? O fluxo de caixa para pequenas empresas vai ajudar você a identificar se terá problemas futuro. Uma negociação prévia com fornecedor, funcionário e outros credores pode ser mais vantajosa para o negócio. Tá vendo? É pensar em estratégias, né? Essas são as saídas. Essas que eu estou apresentando para vocês são as saídas, ok? Bom, a outra saída é aumentar as vendas à vista. Aumentar as vendas à vista para que você tenha dinheiro agora, tá? Então, vamos lá. Minha empresa vai falir, o que fazer? Uma das respostas mais simples é: invista em estratégia que te ajuda a vender à vista e receber o valor de uma venda o mais rápido possível, certo? Porque você precisa de dinheiro agora para fazer o negócio acontecer. Então tente receber uma vista, tenta bolar alguma coisa, faz promoção, dá desconto, mas essas são situações que você pode trazer aí para o seu empreendimento, tá bom? Aí você oferece, né, desconto para quem paga à vista, enfim, fazer um Pix, né, que hoje tem o Pix. Bom, tudo vai ajudar a fazer caixa para hoje, que é o que você empreendedor precisa, respirar, tomar fôlego para não deixar a sua empresa morrer. E é isso que você precisa fazer, tá? De fato. Vender, outra situação aqui, você pode também pensar em vender alguns bens da empresa. Caso a sua empresa tenha algum bem subutilizado, né? Como um carro, um galpão, um computador à venda, faça o dinheiro rodar. É isso que você precisa nesse momento. Aí se você vai falar assim, por exemplo, Tatiana, mas a minha empresa é pequenininha, eu não tenho nada, muita coisa. Gente, vasculha a sua casa, vê o que você pode vender para você comprar coisas úteis. Gente, é tanto dinheiro parado, é tanta coisinha que nós compramos e deixa ali de lado, jogado, e você nem está utilizando, e você olha e fala, meu, isso aqui dá pra fazer uma grana, tá? Venda alguns bens, faça dinheiro e compre o que é útil, compre o que vai fazer a sua empresa produzir. Não deixe dinheiro parado. Se você vasculhar a sua casa aí, para você que é pequeno, né, um microempreendedor, empreendedor individual, se você vasculhar a sua casa, você vai ver que tem um monte de coisinhas que você pode vender, que você faz dinheiro e você pode estar aplicando no seu empreendimento. Tá? Mas aí uma coisa que eu falo, gente, faça o controle financeiro, porque senão, se você vender para colocar numa coisa que não está organizada, você vai queimar ficha à toa, né? Aquele ditado que é acender vela boa para defunto ruim.
Não vai rolar, não vai rolar. Então, desde que você saiba que esteja tudo equilibrado, venda o que você pode vender ali, né? Até mesmo coisas físicas, para que você possa investir no empreendimento, desde que você esteja controlando. Porque se você não estiver controlando também, você vai colocar lá no empreendimento e vai só consumir, como eu já vi também, empresário colocando valor de carro no empreendimento, tá? Eu já vi isso, gente. E simplesmente por a empresa estar toda descontrolada, ele faz assim, ó. O dinheiro que a pessoa colocou, que aplicou ali na empresa, achando que ia, né, botar gás ali pra empresa respirar, não. Gente, foi só jogar dinheiro no lixo. Perdeu bem, tá? Pegou 100 mil, valor de um carro, colocou e engoliu. Por quê? Porque o caixa não estava controlado. Então não adianta também você pegar um dinheiro, vender uma coisa, vender um bem, depois colocar lá e ainda perder tudo. Certo? Então pense nisso aí. Bom, aporte de mercado financeiro. Algumas empresas, né, de consultoria financeira, elas podem estar te ajudando. Não apenas no planejamento financeiro, mas também encontrar investidor. Isso aqui é um outro caminho também, tá? Você pode encontrar investidor para sua empresa, pessoas que queiram assumir ali ou uma parceria, enfim, para poder levantar a sua empresa também, tá bom? Gente, uma das coisas que eu falo também, uma coisa legal, é que se você levanta a sua empresa, quando tá no ápice, vende. É uma forma de desapego tão grande, né? Porque assim, a gente monta uma empresa e aí você fala, isso aqui é como se fosse um filho, né? Você se apega àquilo ali. Não, mas tem o pensamento de levantar a empresa para que você possa vender, certo? E procure, de repente, nesse caso aí, procure alguém para estar te ajudando a fazer essa parte de localizar um investidor para sua empresa, tá? Pessoal, gente, só quero falar para vocês uma coisa. Dia 24 vai ter uma masterclass de arrebentar a boca do balão. Dia 24 de fevereiro, às 20 horas, eu vou ministrar uma masterclass, os segredos para aumentar o faturamento do seu negócio em 33%. Gente, eu vou abrir a caixa preta. Eu vou abrir a caixa preta de tudo que eu passei e tudo o que eu sei, o que é que funciona para que a gente possa faturar 33%, que foi o que eu fiz no começo do meu empreendimento. Gente, eu fiquei tanto tempo sem tirar prolabore, sem tirar um centavo. Como é dolorosa essa fase, né? Como é triste, gente. Mas ela é necessária, muitas vezes. Tem empresa que dá dinheiro rápido, tem empresa que demora um pouco mais, você precisa ter paciência. E se eu tivesse saqueado a minha empresa? Eu não estava com a minha empresa hoje. Se eu não tivesse tido os controles financeiros, se eu não tivesse pagado o preço de sentar e estudar o fluxo de caixa 1000 vezes, DRE 1000 vezes, se eu não tivesse estudado, muito provavelmente eu faria parte da grande estatística de empresas que infelizmente fecham as suas portas. Certo, gente? Então, eu tô aqui hoje, por que eu resolvi fazer lives? Não, eu não queria ser mentor, eu não queria ser palestrante, eu não queria fazer live. Quando eu fui buscar conhecimento, gente, foi para ajudar no meu negócio. E aí quando eu vi, eu falei, gente, tanta gente sofrendo, eu preciso colaborar com outras pessoas, porque é muito difícil. É muito difícil, gente. Não é fácil, eu sei. Quando a pessoa está numa situação difícil, é difícil. É difícil você lidar com o emocional, é difícil você lidar com a parte financeira, é difícil você não ter cliente, é difícil, mas é possível. Se eu estou aqui, você também pode ter sucesso com o seu empreendimento, pode resgatar o seu empreendimento que está à beira de uma falência. Se você está em colapso financeiro, você pode sim, desde que você comece por algum canto. Agora, se você fingir que não tá vendo, negligenciar, não tem como, não vai ser eu que vou pegar suas finanças e vou arrumar. Cada um arruma a sua. Então, meu amigo empreendedor, fica com esse pensamento, começa a ter ações diferentes, começa a fazer coisas diferentes. Ah, mas isso é tão pouco, pelo tanto que eu devo, não interessa. Tome ações que te levem pro lado certo da coisa.
Tome ações que te levem para o lado certo. Né? Às vezes eu já vi empreendedor com tanta dívida, com um grau de dívida assim lá no teto, que ele negligencia qualquer outra coisa. Ah, já tô lascado mesmo. Ah, vou com mais um pouquinho lascado. Pega nada não. Já vi empreendedor assim. E aí parece que ainda vem tem uma coisa chamada no treinamento de coach que chama vício emocional. O que é vício emocional, gente? Às vezes a gente sofre tanto que a pessoa, o empreendedor, ele se viciou com aquela dor. Acredite se quiser. O humano se vicia até com coisa ruim. Principalmente com coisa ruim. Acredite se quiser, gente. Não é com coisa boa, não. A gente se vicia com coisas ruins. E tá no vício ali tão grande, mas tão grande, que aí ele já tá lascado na cabeça dele mesmo. Eu tô lascado mesmo. Ah, mais um pouquinho lascado. E ele vai alimentando mais ainda. Ele vai se lascando mais ainda. Entende, gente? Então, perceba isso. Comece a tomar pequenas ações que te levem pro lado bom da coisa. Que eu quero futuramente, um dia que você me mande uma mensagem, falar, Tati, aquela live me abriu a mente por uma coisa que eu não estava pensando e eu consegui resgatar a minha empresa. Eu tô aqui, ó. Que Deus abençoe você, que você consiga de fato ter sucesso no seu negócio, porque muita gente depende de você. Muita gente quer o seu produto. Muitos, o empreendedor, eu falo que ele é abençoado, né? E há quem diga que não, mas o empreendedor é abençoado porque assim, ele sofre tudo isso para depois contratar. Então, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Ele desbrava o mundo. É mais ou menos assim, sabe? Imagina uma mata fechada. Aí o empreendedor é aquele que vai com o facão lá. Vai com o facão mesmo, tá? É com o facão, não é com a serra elétrica, não. A serra elétrica ele vai quando ele já tá ganhando dinheiro. Ele vai com o facão mesmo, desbravando o mato. Para que outras pessoas venham atrás e que trilhe, né? Que ele possa abrir esse caminho. Então, gente, o empreendedor é abençoado. Então, eu desejo realmente que você consiga muito sucesso, muita prosperidade, porque muitas pessoas dependem da sua coragem. Se você é empreendedor, você é uma pessoa de coragem. Você é uma pessoa de coragem. Então, que Deus te abençoe, que você consiga de coração realizar tudo o que seu coração deseja. Tenha sabedoria, tenha equilíbrio emocional, não se abata, por mais que é difícil, gente, por mais que é difícil. Se eu estou aqui, é possível para você também vencer, tá? Para todos nós, tá bom, gente? Olha, um super beijo, até a próxima live. Fez sentido aqui para vocês? Para vocês que estiveram aqui nessa noite, para mim foi ótimo. Adorei falar do tema aqui, para mim foi muito produtivo. Depois vocês me posicionam aí se foi legal. Obrigado pelos coraçõezinhos. Gratidão aí para quem tá mandando os coraçõezinhos. Opa, recebo todos eles. Gratidão. E tenha uma boa noite, gente. Fiquem com Deus e até a próxima live, tá bom? Eu vou avisando vocês. Não perde, muita coisa boa. E ó, para participar da Masterclass do dia 24, vai lá na minha bio. No link da minha bio, tá lá, né? Tatiane Lavelli, tal. Se inscreva aqui. Tem que se inscrever. É gratuito, 100% gratuito, mas é uma aula fechada, não vai ser uma live, não é uma aula aberta, é uma aula fechada. Então tem que estar inscrito lá se você quiser participar da Masterclass do dia 24. E eu, de coração, espero que você participe, que eu vou trazer, ó, conteúdo nota 1000. Beijo! Fui! Obrigado, Áurea. Boa noite para todos. Wanderson, Loucas por Sapatos, Igor, quem mais? Wanderson, Áurea, Ailton, Bandeira, Cariaquel, Prof, Botoclique, Tairis, quem mais? Mário, Felisberto, Michele, olha, um beijão, Ailton. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês, viu? E até a próxima live, se Deus quiser. Tchau.